vamos com alegria celebrar esta Santa Eucaristia, fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Meus irmãos e irmãs, vamos fazer o nosso ato penitencial, nos colocando humildemente diante desse Deus de bondade, pedindo a vossa luz para que ilumine os nossos caminhos, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, possamos reconhecer os nossos pecados, nossas fraquezas, nossa falta de fé, tudo que nos impeça de nos aproximar de Deus, peçamos perdão, cantando o ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
Deus, de poder e misericórdia, que concedeis aos vossos filhos e filhas a graça de vos servir como deve, fazer que corramos livremente ao encontro das vossas promessas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra Sagrada revela o desejo de Deus. Ele quer salvar a todos. Quando essa palavra é acolhida no coração, o milagre da conversão acontece. Tudo se transforma. A missão, a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se vou bem alguém, vou devolver 4 vezes mais, disse Zaqueu. Que a palavra do Senhor, nós vamos escutar, alcance a nossa vida. Ouçamos. Leitura do livro da Sabedoria. Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tem compaixão, porque tudo podes. Fecha os olhos aos pecadores, dos homens para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe e não despreza nada do que fizeste, porque se odiasses alguma coisa, não a teria criado. Como, da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se não a tivesse querido? Ou como poderia ser mantida se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tu é teu, Senhor, amigo da vida. O teu Espírito incorruptível está em todas as coisas. É por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes de seus pecados, para que se afaste do mal e creiam em ti, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei eternamente o vosso nome, para sempre, ó Senhor. Bendirei eternamente o vosso nome, para sempre, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos sobre o Rei e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de te louvar o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente o vosso nome, para sempre, ó Senhor. Bendirei eternamente o vosso nome, para sempre, ó Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Bendirei eternamente o vosso nome, para sempre, ó Senhor. Bendirei eternamente o vosso nome, para sempre, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, nos glorifiquem, e os vossos santos com louvores nos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar o vosso poder. Bendirei eternamente o vosso nome,
felicidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente o vosso nome, para sempre, ó Senhor. Bendirei eternamente o vosso nome, para sempre, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não cessamos de rezar por vós, para que o nosso Deus nos faça digno da sua vocação. Que Ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais e torne ativa a vossa fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, em virtude da graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. No que se refere à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e à união com Ele, nós os pedimos, irmãos. Não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carga atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor. Deus, eu vou te escutar. Fala, Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Fala, Senhor. Tua palavra me sustenta. Fala-me. Fala-me, Senhor. Fala-me. Fala-me, Senhor. Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também esse homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Tiago Maldina presente, querido povo de Deus, é uma alegria grande para nós cristãos, hoje vivendo este ano mariano, esse Dia Nacional da Juventude, já chegando quase que ao final do ano da misericórdia, que a gente busca na palavra de Deus aquilo que esta liturgia de hoje
nos ensina a viver, nos ensina a praticarmos cada dia o amor que Deus tem por cada um de nós. A liturgia nos convida de modo muito claro para que a gente deixe se tocar, que a gente seja atraído pela palavra de Deus, pelas ações de Jesus, pelo testemunho que Jesus dá a cada um de nós. E um grande exemplo que nós temos para cada um de nós aí, é interessante que a gente possa, nesse momento, desse encontro nosso com Deus, porque a Eucaristia sempre será esse encontro verdadeiro de cada um de nós. Por isso que a doutrina da igreja, de certo modo, pede insistentemente que os cristãos não percam, façam sacrifício para participar da Eucaristia pelo menos uma vez por semana, aos domingos, que é para, dentro desses 7 dias, a gente fazer um certo exame de consciência, a gente fazer uma avaliação da nossa vida, conversando com esse Deus de bondade, com esse Deus de amor, que vem trazer para nós a vida nova, né? A leitura do livro da sabedoria mostra para nós a compaixão de Deus por todos. Isso é interessante, porque a nossa vivência, a nossa prática humana, ela tem muitas preferências. A gente age, às vezes a gente até tem uma ação de caridade, mas deixa levar muito pelas emoções, pelos sentimentos, pelas aquelas pessoas que a gente conhece. Se a gente não conhece, já não se toca tanto, né? Nós sempre agimos, quanto mesmo com as melhores intenções, mas nós temos as nossas preferências. E aí, Jesus vem mostrar para nós aqui que o amor de Deus, ele é infinito, e o amor é para todos, a compaixão de Deus é para todos, né? Jesus vem com este objetivo de resgatar todos. Essa é a missão principal de Jesus, foi resgatar a todos, independentemente de língua, de raça, de nações, mas todos aqueles que quiserem, né, se transformar, que quiserem mudar a sua vida, Jesus vem para dar esta oportunidade à humanidade. E aí o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas, mostra para nós exatamente esse encontro de Jesus passando em Jericó. Uma multidão acompanhava, e um homem de baixa estatura queria ver Jesus. Nesse dia deu a vontade de conhecer a Jesus, e aí, como ele era muito pequeno, ele correu na frente, subiu numa figueira para poder alcançar e ver Jesus passando. Que grande surpresa ele teve! Ele nunca imaginava, como nós também às vezes não imaginamos, o amor de Deus tem por cada um de nós, que quando chega debaixo da figueira, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu desceu depressa. Hoje eu quero ficar na tua casa. Foi a grande surpresa para Zaqueu e para a humanidade, porque Zaqueu era um pecador declarado, porque todo mundo sabe que o ser humano, de modo geral, nós somos pecadores, nós nascemos no pecado, mas tem aqueles do pecado mais declarado, todo mundo sabe. E o cobrador de impostos, Zaqueu era coordenador,
representante dos cobradores de impostos. E o cobrador de impostos sempre foi mal visto. Na época de Jesus, sobretudo, pela corrupção. Naquele tempo não tinha nem esse nome, era roubo mesmo. Roubava muito, cobrava mais do que o que devia, distribuiu entre si. E aí, Zaqueu, com aquela surpresa, com aquela alegria, nunca imaginava que era também da parte de Jesus a alegria de se encontrar com ele. Ele sabia da alegria, estava fazendo um esforço tremendo, de saber como foi que ele subiu naquela figueira, por ser baixo, por ser pequeno, mas fez um esforço, fez um sacrifício, e aí subiu na figueira. E aí Jesus manda ele descer depressa, e eu quero ficar na tua casa. Então, que surpresa para Zaqueu, e aí deve ser uma surpresa para todos os pecadores, para todos que se sentem no local, no lugar de Zaqueu, que às vezes pensa até que é esquecido de Deus. Eu acredito que muitos dos pecadores se sentem esquecidos de Deus. Eu acho que passa muito na cabeça de nós, pessoas humanas, é de que Deus é que se afasta de nós. Deus esqueceu de nós quando estamos vivendo uma vida puramente desregrada, puramente contra o projeto de Deus. Aí a gente acha, pelo menos é o que a gente prega, né? Quando a gente está assim, vivendo do nosso jeito, do nosso modo, tudo a gente culpa a Deus. Porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, porque Deus consente isso, etc. Né? Eu penso que na cabeça de muitas pessoas que estão fora desse redil, porque o próprio Jesus, como pastor, diz, né? Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse redil. Para dizer que não é só essas que lhe acompanham, não são essas só as convertidas, essas que já reconheceram o amor de Deus, mas tem muitas ainda espalhadas pelo mundo afora, que também fazem parte do meu rebanho. Precisa da gente ir ao encontro, precisa da gente ir em busca. E Zaqueu foi uma delas. É um exemplo destas ovelhas que, surpreendida por Jesus, ele se toca tanto, ele fica tão emocionado, tão satisfeito com o encontro de Jesus, e Jesus dizer que vai ficar na sua casa. Jesus foi procurado por muitos presentes. Como é que esse homem vai ficar na casa do pecador? E um pecador de renome. E aí, Zaqueu mostra para nós a força do amor de Deus, a força da palavra de Deus, como é capaz de tocar os corações a ponto de provocar uma conversão. E é isso que Jesus quer. Zaqueu, quando escuta de Jesus, eu vou ficar na tua casa, Zaqueu foi logo dizendo: Senhor, eu dou a metade da minha riqueza para os pobres, e se roubei, vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Quer dizer, muito bonito o testemunho de Zaqueu. Por isso que a liturgia mostra para nós que tudo para Deus é possível, não é? Enquanto que o Evangelho diz que é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que o rico avaler se salvar, Zaqueu mostra para nós que é possível. Pode ser difícil, porque quantos tem aí espalhados pelo mundo afora, na situação de Zaqueu, ou até pior do que Zaqueu, mas ele mostrou para nós que a palavra de Deus é eficaz, que o amor de Deus é eficaz, desde que você também procure, desde que você vá ao encontro. Zaqueu veio ao
vontade de conhecer Jesus, e deixou lá o seu lar, sua casa, seus amigos, e veio ao encontro de Jesus, né? Às vezes falta em nós esse desejo de ir ao encontro de Deus, né? Muitas vezes a gente se envolve de tal modo nas ações da nossa vida, nas ações do dia a dia, que a gente passa despercebido. A gente sabe que o tempo ele é muito cruel, de certo modo. O tempo passa muito rápido. Quando a gente menos espera, o tempo tem passado. E às vezes a gente não tem conseguido fazer na vida a metade daquilo que nós deveríamos ter feito, né? Aí que é importante nós, como cristãos, futuros batizados, a gente parar. O encontro com Jesus é de fundamental importância para a nossa salvação. Aí que Jesus disse para Zaqueu: